Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, todo mundo já sabe, hoje tem Fortaleza e Corinthians pela Sul-Americana. Pessoal, acredite se quiser, tem um monte de corintiano falando nos comentários que é mais fácil passar pelo Flamengo na Copa do Brasil do que passar pelo Fortaleza na Sul-Americana. Aí eu quero saber de você, você compactua com isso? Você também acha que é mais difícil jogar contra o Fortaleza e passar pelo Fortaleza? Se você acha isso, pessoal, comenta. Use o espaço de comentário para dar sua opinião. Vale lembrar, vale ressaltar que o Fortaleza é o melhor mandante do futebol brasileiro. Então, pessoal, é para pensar. É mais difícil passar pelo Fortaleza ou pelo Flamengo? Comente aí e fiel, chega fortalecendo com like, porque hoje tem jogo da vida, pô. Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos tentar bater aquela meta? 1000 likes hoje? Dia de jogo é fácil e ainda mais para fiel. Fortalece aí, se inscreve e vamos pro vídeo, porque o Coringão vai surpreender muita gente esse ano ainda. Vamos pro vídeo, rapaziada. Elton. Não tem brincadeira, não. Não, boa tarde a todos. Não, acho que são dois jogadores diferentes, né? Dois jogadores totalmente diferentes. Eu acho que o Yuri Alberto ainda está em evolução, não é um jogador pronto para muitas funções que o jogo de hoje exige, né? E o Lucero já é mais experiente, já é mais velho, já consegue fazer uma leitura de jogo melhor, um entendimento do jogo melhor, né? Eu vejo muito assim, não, mas o Yuri Alberto esse esforço, mas ele é pago para fazer gols. Ele é pago para construir jogadas e fazer gols e ser o cara decisivo, né? Eu acho que isso a gente consegue ver, embora os números sejam bons, mas se ele fizesse mais da metade dos gols que ele perdeu, provavelmente ele estaria com 50 gols hoje, né? Porque ele perdeu muitos gols. Eu acho que, eu venho falando sempre há um bom tempo, eu acho que ele precisa trabalhar as questões da base, trabalho técnico, domínio e controle de bola, fazer o pivô. O Elton acabou de falar aí sobre o Lucero, as questões do que o Lucero é importante para o Fortaleza, porque hoje, quando você fala de centroavante, você não fala de centroavante só marcar gols. Vamos só marcar gols. Hoje não tem essa. Hoje todos os jogadores têm as suas funções dentro de campo, né? Então, se o Yuri Alberto não segura a bola, a defesa não tem como sair. Se a defesa não sai, o meio-campo também não sai. Se o meio-campo não sai, o teu time vai ficar lá atrás o tempo todo. Então, é necessário que o centroavante segure a bola, que saiba fazer a parede para ele segurar e o time sair, que saiba fazer com que você tenha um toque de bola, um mínimo, 2, toca, recebe para o camisa 10 poder armar o time. Coincidência ou não, o time do Corinthians melhorou muito com a entrada do Thales Magno. Por quê? É um jogador que roda o campo todo, dá opções para quem vem de trás, segura a bola. Quando ele recebe a bola, ele controla, ele parte para cima dos adversários, ou seja, é um outro Corinthians. Por quê? Porque dá tempo para a defesa sair, dá tempo para o meio campo, dá tempo para a defesa. E o Yuri não tem essa característica. O Yuri é finalizador, mas hoje, só para você ser finalizador hoje, não dá. Né? Não dá, porque muitas vezes dentro do contexto, como o próprio Zupac estava falando, existe um contexto entre os dois, o Fortaleza é melhor, o Corinthians não, mas eu sempre falei aqui, faz um tempo que eu falo, o Yuri precisa ter o entendimento do que o jogo pede. A partir do momento em que ele tiver esse entendimento, talvez ele possa evoluir mais, ele possa entender as necessidades que um centroavante precisa fazer hoje para a sua equipe. Isso é importantíssimo, porque você tem que ter defesa, meio campo e ataque. Sempre falei e mantenho a minha, desculpa até me prolongar um pouquinho, mantenho sempre a minha ideia. Todo time tem que ter as suas referências para você construir o entorno. Então você tem que ter uma referência na defesa, você tem que ter uma referência no meio campo, você tem que ter uma referência no ataque. Se você não tiver isso, alguma coisa vai ficar faltando. E aí você tem que fazer as compensações. Nem sempre as compensações elas serão válidas e irão servir para você ganhar os jogos. Então isso eu acho que é o diferencial do Lucero pro Yuri. O Lucero é um jogador pronto. O Yuri é um jogador que ainda está em evolução e que precisa evoluir nessas questões que eu sempre falei, pelo menos é a minha opinião. As questões técnicas, principalmente nas questões técnicas, que eu tenho certeza, porque ele corre, ele luta, ele briga, mas não é isso que o torcedor corintiano espera do Yuri. O torcedor corintiano espera do Yuri um cara que segura a bola, um cara que finaliza, que faz os gols decisivos.
né, que serve para o time. Então, essa é a diferença que eu acho. Desculpa até me prolongar um pouquinho mais, mas acho que é válido. Para a explicação da dinâmica do campo, claro. Porque as pessoas... Além de ser isso, mas pelo fato da dinâmica do campo. Não, mas é porque às vezes as pessoas falam, você critica, eu já escutei muito, né? Você critica. A minha crítica para o Yuri Alberto, especialmente, é uma crítica construtiva. Eu já fui um atleta e já fui um jovem jogador que passou por etapas e eu tive que pular muitas etapas. Ele se entrega. E se eu não tivesse profissionais ao meu lado, como Wagner Bertelli, Ricardo Rosa, Jair Pereira, Mário Sérgio, esses caras que chegaram para mim e falaram assim, você precisa corrigir isso. Vem cá, vamos trabalhar. Vem cá, vamos fazer isso aqui. Esse passe não está saindo. Vamos trabalhar um pouquinho de inversão de jogo? Vamos trabalhar um pouquinho de inversão de jogo? O Vanderlei Luxemburgo, no Santos, em 2004, Robinho já era o Robinho. Robinho não marcava gols. O Vanderlei Luxemburgo pegou o Robinho e falou assim, vem cá, Robinho, chama o Galo, chama o Serginho Chulapa, vai trabalhar 20 bolas. 20 bolas, apenas 20 bolas, eu não quero mais. 20 bolas todos os dias. Você corta para dentro e chuta no gol. Corta para dentro e chuta no gol. A partir desse dia, a partir do começo dos treinamentos, né, o Robinho começou a aumentar o número de gols. O Domingos, não sei se vocês lembram, o Domingos tinha uma limitação enorme para sair jogando. Uma limitação enorme para sair jogando. O que o Vanderlei fez? Domingos, eu não quero que você saia curto. Não quero. Pega a bola e começa a trabalhar virada de jogo. Virada de jogo. Virada de jogo. Pega a bola e procura sempre o centroavante. O Domingos, chegou um determinado momento que o Domingos, ninguém reparava, né? Mas o Domingos começou a acertar todos os lances para o centroavante. Então, assim, é questão só de trabalho. Falta de vontade, não é. Existe o cara que não pode mais, né, Zé? Existe o cara que hoje tem... a fisiologia vai falar, mas não dá, dá uma segurada, porque vai descompensar. Existe o cara que tem a falta de vontade e a má vontade, e isso não é o caso do Yuri Alberto. Não é. Não é o caso do Yuri Alberto. Não é. Entendeu? É só para pontuar, eu já vi, Pedro... Eu sei o quanto é difícil isso. O quanto elogiam a disposição do Yuri. Eu acho que... E aí não é à toa que ele tem os números... Aí, o que o Zé está falando é que os números poderiam ser melhores ainda. A gente briga bastante aqui, tenta trazer um tom leve, tem entretenimento, mas não dá para sentar e falar que o jogador está de má vontade. Não. Ele evidência ou vício do próprio. Isso não é o caso. Eu acho que são duas situações nesse debate aí. Se você largar... Não tem como você largar no campo do Fortaleza, aos olhos ali do Elton, do Zupac, cada um para uma metade do campo. Lucero vai lá com a bola e Yuri vai lá com a bola para dizer quem é melhor. Não é isso. A gente tem que trazer, acho que foi o Zupac que comentou, a gente tem que trazer os contextos. Para o que o Yuri é pago, ele não entrega nem perto do que o Lucero entrega para o que ele é pago. E é ponto. Pode ter a ver com time, pode ter a ver com criação, só que eu acho que a gente não pode também limitar a questão do Yuri a uma fase ruim de criação do Corinthians. O Yuri tem problemas de gestos técnicos, o Yuri tem problema de confiança, o Yuri tem problema de pedir-se a ele o que não necessariamente ele foi contratado para fazer, é um erro também de quem comanda o time, você não pode pedir do cara, porque a bola não está chegando, então você está pedindo outro tipo de função a ele que não é a dele, ele vai errar. Então tem muita coisa que compromete um Yuri que também chegou ao Corinthians com o peso de ser um cara que veio de fora, já tinha sido badalado para a seleção e vai para fora, e envolvido numa troca que vai para lá com um jogador que ninguém explica quanto é que foi, o outro que era uma promessa do clube, ele já chega com esse peso, aí ele não resolve. Então a carga nas costas aumenta. E aí depois a bola não entra, aí faz treino separado, aí cria quase que um comitê de crise para entender o que acontece com ele. Então esse é o cenário do Yuri. O Lucero... Fala, Zupa. Fala, Zupa. Não, uma coisa muito interessante que complementa tudo que o Pedro falou. Se você parar para pegar todos os técnicos que trabalharam com o Yuri Alberto de 2023 para cá, né? 2022 eu não conto, era o Vitor Pereira, porque 2022 ele jogou muito bem, né? Chegou e arrebentou, tanto que ele foi convocado para a seleção, tanto que depois de tudo que ele jogou, o Corinthians achou que era viável fazer toda a operação financeira envolvendo jogadores, Robert Renan, Mantuan, Duqueiroz, a preferência do Pedro, que está lá no Zenit agora, e na época foi um movimento brusco, goleiro, né? O Ivan goleiro, foi um movimento brusco e que foi analisado pela maioria de nós como positivo, porque o Yuri fazia por merecer. Zupa, mas de 23 para cá, com ele caindo... Fala, Zé. Mas eu não concordei não, desculpa. Eu acho essa troca errada, desculpa, só para... verdade. Desculpa. Vai lá, Zupa. Pontuou bem. Não, tranquilo, Zé. A partir do momento que o Yuri entra em uma fase, a gente começa a ver os treinadores com um discurso muito repetido. Porque assim, que o Yuri se entrega, como vocês falaram, o torcedor reconhece, isso é muito claro. Mas os treinadores que pegaram o Yuri sempre, e o Ramon Dias já falou isso, sempre falaram, o Yuri é um cara que precisa de carinho.
Então, assim, há um reconhecimento dentro do Corinthians, e ele é um cara, é um moleque, é um garoto ótimo, mas de que ele é um cara muito suscetível a essa perda de confiança. E ele, sem confiança, precisa de carinho. Então, o Vanderlei falou isso, o Mano falou isso, até que o Mano exagerou com ele. O Antônio Oliveira falou isso, e o Ramon Dias falou isso. Então, assim, a questão técnica, a gente sabe que ele tem, de alguma forma. Mas acho que toda essa falta de confiança transformou o Yuri Alberto em um jogador tecnicamente inferior. Eu concordo. Agora, o Nath, o Lucero, ele é o ícone do Fortaleza, a galera gosta muito dele, né? Tem Pikachu, tem uma galera boa lá, mas assim, ele é o gol, ele mexe com o torcedor, né? Imagina, qual é a característica que você olha pra ele e fala assim, pô, isso me chama a atenção, eu gosto muito do trabalho dele. A movimentação dele, a forma como ele enxerga os espaços que ele tem que ocupar. E aí, se a gente for pensar nessa comparação com o Yuri, é diferente, né? São características diferentes. O jeito de ver o jogo de dentro do campo, de entender o posicionamento do zagueiro e saber qual o movimento que ele tem que fazer para tentar levar melhor, muitas vezes, contra um zagueiro, contra um lateral ou um volante que chega com ele, isso de fato coloca ele, para mim, hoje, passos à frente em relação ao Yuri Alberto. Yuri Alberto, de fato, não falta entrega, mas falta condição técnica. Antes a gente falava de em 2023, quando sai o Roger Guedes. O Roger Guedes saiu em 2023. Isso. Quando sai o Roger Guedes, quem vai dar a bola para o Yuri Alberto? Não tinha, a bola chegava quadrada, a gente responsabilizava o coletivo, chega o Garro entrega a bola e as coisas não acontecem. Charles, o Martinez e o Garro, há uma possibilidade até do Garro ser poupado, né? O Carrijo, o Thales Magno e o Yuri Alberto no ataque. É bom esse time ou não, Zé? Bom. É bom. Bom time. Sem Garro, perde quanto de força? Muito. Veja bem. É bom, sem o Garro fica sem o Garro. Fortaleza e Corinthians sem o Garro. Eu gostei que você falou. Não consegue dar uma resposta, velho. Não, é porque Não tenho saudade, tem não. imagens, Já tive um grande tem momento. imagens E daquela... falta coisa. Faz o gol. Falta ódio. Não, Você eu não. viu? Sabe quem estava do meu lado, Zé? Eu e André Galvão estávamos lado a lado. Nossa, então um abraçou o outro Não, e acho saiu que foi gritando, emocionante. Né? Ô, Pedro. Um abraçou foi? o outro, saiu gritando, é campeão! Eu tomei um Não? susto, que eu falei, já tá tem que bom. sair pros pênaltis. Não, era prorrogação. Pedro, sem o... prorrogação. Você ficou chateado aquele dia, né? Eu? Não teve a prorrogação, você queria mais futebol. Faça a pergunta de novo. Você ficou chateado aquele dia, né? Eu? Sim. Vou jogar daqui a pouco pro Zupa e pro Elton e a Nath também. Sem o Garro, o Corinthians perde quanto? Ah, meu Deus do céu, com esse time aí, É. de criação, pelo menos metade, né? Do que se faz, né? Mas aí tava uma perguntinha ali, quem é que poderia decidir além dele, né? Exatamente. Tem o time com o Garro, quem ele ajuda a potencializar, e tem um time sem o Garro que a bola passa menos por dentro e você vai pro lado, e quem é que tá ali na escalação pro lado, você lembra? Carrijo de um lado, Thales do outro, que movimenta bastante, então acho que você tem que apostar nesses dois. Depois de tudo que a gente conversou de contexto do Yuri Alberto, também não é justo, porque isso atrapalha muito também o debate. Você virar e falar, hoje é o dia do Yuri Alberto decidir. Aí o gol não vem mais uma vez, ele fracassa. Você tem que colocar o potinho das expectativas em quem está se colocando nesse potinho. É o Thales, inclusive na Sul-Americana, e é o Carrijo, pelo que a gente sabe que ele pode render. Então acho que a gente tem que olhar muito mais para isso. Agora, sem o Garro, fica todo mundo perde potência no motor disso aí. Né? O que você acha, Nath? Me fica órfão de criação. A gente fala do quanto o jogo passa pelo Garro, lado direito, lado esquerdo, faixa central de campo, ele saindo, movimentando para buscar o jogo, muitas vezes no campo de defesa, distribuindo, acelerando um passe. Sem ele, se perde aí pelo menos 70% da criatividade a partir de um cara que centraliza as jogadas, do cara cerebral, do cara que tem qualidade no passe. E aí você vai explorar, como disse o Pedro, você vai explorar o lado do campo. Os caras que podem pegar ali numa individualidade do Thales, de segurar a bola, de conseguir Mas aí triangular. você volta umas casinhas da tal evolução que o Corinthians tentou apresentar com bola nos últimos jogos. Porque o Corinthians, durante algum Outra tempo, estratégia. não ter um encaixe, não saber o que se queria, não ter exatamente um desenho para atacar, ficou o time do joga a bola para o lado para ver o que arranja. É pouco e perde muito com Garro por isso. Não é que os outros jogadores não dão conta. Mas é o tanto que você passou a ter de jogo passando ali por ele. Eu só Diga, Zé, fico vou em mandar pra dúvida, eles, tá? nem o Garro, porque a gente já sabe da importância. Provavelmente deve jogar o Coronado, né? Não tem a mesma dinâmica, tecnicamente é muito bom jogador, mas não tem a mesma dinâmica e participação do Garro. A linha de defesa. Mas é até para jogar pro Zupa, só para entender o debate. Ô Zupa, qual o tamanho da real possibilidade do Garro não atuar, de se poupar? Porque Exatamente, porque é uma programação, né, que deve ser. E a defesa, eu prefiro a defesa com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros, É né? mais segura do que essa linha Inclusive de tem que ter Sobre 3 o Garro, zagueiros para um zagueiro marcar o Félix Torres. Diga aí, Zupa.
O Félix Torres ele não tá com muita moral junto à torcida. Engraçado que quem vê o Félix Torres jogar pelo Equador, ele fez um belo jogo, ele ajudou a anular o Vinícius Júnior. Fala, pô, esse cara é bom. Mas quem vê o Félix com a média de atuações dele no Corinthians não gosta muito. Assim, eu ainda prefiro esperar mais de uma temporada para dizer que o Félix Torres não vai vingar no Corinthians, porque às vezes o jogador de outro país, com outra mentalidade, demora um tempo mais. Exato. E acho que até olhando de equatoriano para equatoriano, o Arboleda é um ótimo exemplo. Você vê a visão que o São Paulino tinha do Arboleda em 17, 18, 19, quando ele chegou. E a visão que o Tricolor tem do Arboleda hoje é outra parada. O Arboleda joga muito. E levou o tempo dele para amadurecer, inclusive de cabeça. E o Félix talvez leve o seu tempo. Vamos começar com o Garro. A probabilidade grande do Garro não jogar de início é porque o Ramon Dias tem trabalhado assim. Nos jogos de Copa, os jogos de ida das Copas, ele tem descansado alguns caras. Então, contra o Bragantino em Ribeirão Preto, o Garro foi banco. Contra o Juventude em Caxias pela Copa do Brasil, o Garro foi banco. Contra o Grêmio, Copa do Brasil, o Garro ficou no banco, se não me engano, no jogo da volta, lá em Curitiba. O jogo foi no Couto Pereira. Então, ele tem feito essas dosagens. E como sábado o Corinthians tem mais uma final de Copa do Mundo contra o Atlético Goianiense, a ideia é que o Garro fique no banco para o Coronado jogar. Muda muito de Garro para Coronado? Acho que muda em termos de intensidade, né? Muda bastante. Eu acho que a gente viu o Antônio Oliveira tentar compensar um pouco, tirar um pouco o peso do Garro, de ser o único cara da criatividade, quando ele traz o Ranieri para fazer a função de zagueiro, que é você ter um cara mais técnico para fazer a saída. Quando muitas vezes ele tentou fazer o Fagner jogar numa segunda linha, para ser um cara para construir pelo lado direito. Então, ele tentou fazer com que o time se equilibrasse um pouco e não conseguiu. Então, o Garro ele acabou se tornando essa referência técnica no Corinthians pela ausência de ou coadjuvantes ou caras que pudessem dividir com ele essa responsabilidade. Então, quando sai, muda muito. E o Coronado, ele é um cara que, acho que entra na cota Félix Torres também. Né? É um cara que não conseguiu ainda mostrar algo suficiente para o torcedor confiar nele e ele ter a autoconfiança suficiente para exercer o seu jogo. Porque quando ele foi contratado, a gente falou muito, pô, o Coronado também é um cara que vai contribuir demais, porque é um cara que tem muita qualidade. E como o Corinthians vai enfrentar um Fortaleza que é muito físico no meio-campo com o Hércules e o Sacha, se você não tiver um jogador que escape um pouco mais ou alguém pelos lados do campo que usem bem a criatividade para a bola chegar na área, aí o Corinthians vai sentir dificuldades também. Coronado... Rapaziada. Pessoal, sobre o Félix Torres, eu sempre falei, pô, no terceiro jogo dele eu já vim aqui e falei que ele não servia pro Corinthians. Eu fui o primeiro a falar isso. Inclusive, eu fui o primeiro a falar isso. E a história tá aí, ó. A história tá aí pra quem quiser ver. Não joga, mano. Ele só joga na seleção dele. No Corinthians, não sei o que acontece, que ele não consegue desempenhar tão bem como ele joga na seleção. O que vai acontecer? Escreve. Ano que vem, ele vai perder mais espaço aí e será negociado. Escreve aí. Tomara que ele dê a volta por cima nesse restante de temporada. Tomara mesmo. Queria que ele desse a volta por cima. Até porque ia ser bom pro Corinthians. Mas eu acho que isso não vai acontecer não, mano. Agora veja a diferença do André Ramalho. No primeiro jogo o cara chegou lá. Porra. Vestiu a camisa e nem pesou, mano. Até porque ele já é corintiano de nascença. O André Ramalho, pra quem não sabe, é corintiano de verdade. Ele chegou lá, vestiu a camisa e não pesou. Já o Félix Torres não. Pessoal, o que a gente precisa também é de laterais, mano. Laterais. O Palácio está voltando aos poucos, não sabemos como ele vai ser. É aquele Koualzar, sei lá, o francês lá, o gringo lá. Aceitou jogar no Corinthians por contrato de produtividade. Fica atento aí, ativa o sininho aí, porque se pintar alguma novidade, você vai... Perdão, pessoal. Se pintar alguma novidade, você vai estar por dentro. Ele já aceitou a jogar no Corinthians por produtividade. Aí eu lhe pergunto, é uma boa? Comente aí, fiel. Comente aí, ó. Fortalece aí com like, beleza? Um forte abraço, tamo junto. E hoje tem jogo da vida e vai...